Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Ele seguia a viagem pela serra, como fazia há anos, tentando deixar para trás o peso da solidão e da saudade da esposa que perdeu. Mas naquela tarde, o caminhoneiro viu algo que mudaria tudo. Um rapaz empurrando a própria mãe na beira de um penhasco. Sem pensar, ele parou o caminhão e correu para impedir o pior. O que ele não sabia é que aquele encontro entre chuva, medo e redenção iria fazê-lo reviver suas próprias feridas e ensinar que, às vezes, salvar alguém é a única forma de se salvar também. A solidão tem cheiro de diesel e gosto de café requentado. Aprendi isso nos últimos 3 anos, desde que Célia se foi. O câncer levou ela em 6 meses, da notícia ao último suspiro. Rápido demais para eu me preparar. Devagar demais para não ver cada pedaço dela desaparecer. Agora é só eu e a Scania. Eu, Mário Andrade dos Santos, 52 anos, viúvo, caminhoneiro há 30. A estrada virou minha casa, ou meu exílio. Ainda não sei bem qual dos dois. O sol de março queimava o asfalto da BR-153, aquela reta interminável que corta Goiás de norte a sul. Eu vinha de Anápolis com carga de ração para Araguaína. 32 toneladas de responsabilidade nas costas, mais o peso invisível que eu carrego desde que enterrei minha mulher em Goiânia. O rádio chiava uma moda de viola. Desliguei. Prefiro o silêncio. Célia odiava quando eu fazia isso. Mário, liga alguma coisa. Esse silêncio me dá agonia, ela dizia sentada no banco do carona nas poucas vezes que me acompanhou. Ela enjoava fácil, reclamava do calor, do cheiro de borracha quente, mas sorria, sempre sorria. Eu devia ter levado ela mais vezes, devia ter parado mais em casa, devia ter percebido os sinais antes. A tosse que não passava, o cansaço que ela disfarçava. Quando finalmente fomos no médico, já era tarde. Estágio 4, metástase. Palavras que soam como sentença de morte porque são exatamente isso. Nos últimos meses eu larguei a estrada. Fiquei em casa cuidando dela, vendo ela minguar, vendo a luz dos olhos apagar aos poucos. E quando ela se foi, a casa ficou grande demais, cheia demais de ausência. Voltei para a estrada porque aqui, pelo menos, a solidão faz sentido. O velocímetro marcava 80. O motor roncava num ritmo constante, quase hipnótico. A paisagem era sempre a mesma. Pasto, cerca, vaca, poste. Céu azul demais, limpo demais. O tipo de céu que deixa a gente pequeno. Passei por Jaraguá sem parar. Cidade pequena, movimentada. Feira na praça. Gente atravessando a rua sem olhar. Uma criança acenou para o caminhão. Acenei de volta, gesto automático. Saindo da cidade, a estrada começou a subir. A Serra do Cedro. Curvas fechadas, declive íngreme. Já tinha passado por aqui centenas de vezes, mas nunca relaxo nesse trecho. Já vi acidente demais. Carreta tombada. Carro prensado. Gente que não voltou para casa. Reduzi a marcha. O motor gemeu, mudando de tom. O cheiro de freio esquentando começou a entrar pela janela. Normal. Nada que me preocupasse ainda. Foi na terceira curva que eu vi. Do lado direito da estrada, onde o asfalto termina e começa o abismo, tinha 2 vultos. Um homem jovem, uma mulher mais velha. E entre eles, algo que meu cérebro demorou para processar. Ele estava empurrando ela. Na direção do barranco, pisei no freio por instinto. A Scania gemeu alto, os pneus cantaram no asfalto. A carga balançou atrás perigosamente. Meu coração disparou. O grito dela rasgou o ar, agudo, desesperado, o tipo de som que corta a alma. Puxei o freio de mão com violência e abri a porta antes mesmo do caminhão parar completamente. Meus pés bateram no chão duro, pedras soltaram sob a sola das botas. Corri. O vento na serra soprava forte, trazendo cheiro de terra e mato seco. As cigarras chiavam num coro ensurdecedor. O sol batia nos meus olhos, mas eu não parava de correr.
Ei, ei, rapaz! Gritei. Ele não me ouviu, ou fingiu não ouvir. Continuava empurrando a mulher, os braços esticados, os músculos tensos. Ela se agarrava numa árvore seca na beirada, os pés escorregando na terra solta. Socorro! Pelo amor de Deus! Ela gritava, a voz falhando. Cheguei perto. O rapaz tinha uns 20 e poucos anos, magro demais, olhos vermelhos e fundos. Cabelo desgrenhado, roupas sujas, tremia dos pés à cabeça. Para agora, ordenei, a voz mais firme que eu me sentia. Ele virou para mim. Os olhos dele eram de quem não dorme há dias, ou de quem viu coisas demais, vidrados, perdidos. Ela não para de falar, gritou. Fica falando na minha cabeça, eu preciso fazer ela calar. A mulher aproveitou a distração e se jogou para trás, longe da beira. Caiu de joelhos no chão, soluçando, as mãos cobrindo o rosto. Eu me coloquei entre os dois. Calma, filho, calma. Ninguém vai fazer nada agora. O senhor não entende, ele disse, a voz quebrando. As vozes, elas não param nunca. Ela fica me mandando fazer coisas, fica me culpando. Eu só quero que pare. Olhei para a mulher. Ela levantou o rosto. Também tinha olhos vermelhos, de tanto chorar ou de tanto medo, não sei. Talvez os dois. Ele é meu filho, ela disse, a voz fraca. Ele parou de tomar o remédio. Faz 3 dias. Ele não tá bem. Não tá. A voz dela sumiu no choro. O rapaz começou a andar em círculos, as mãos na cabeça. Eu não quero machucar ninguém. Eu só quero que pare. Por favor, faz parar. Meu peito apertou. Reconheci aquele desespero. É o mesmo que eu senti quando segurava a mão de Célia no hospital e não podia fazer nada. Impotência. Dor sem saída. Vocês têm alguém? Algum lugar para ir? Perguntei. A mulher negou com a cabeça. A gente estava indo para Goiânia, no ônibus. Mas ele começou a gritar. O motorista mandou a gente descer. Aqui mesmo. No meio do nada. Olhei em volta. Não tinha casa, não tinha nada, só estrada, mato e silêncio. O céu começava a escurecer no horizonte. Nuvens pesadas, cinzas. Vinha chuva. E chuva na serra não perdoa. Tomei uma decisão. Vem comigo, os dois. A mulher olhou para mim com desconfiança e esperança ao mesmo tempo. Pro caminhão? É. Eu levo vocês até a cidade. Tem hospital em Ceres. Não é longe. O rapaz parou de andar. Por quê? Porque o Senhor ia ajudar a gente. Olhei para ele, para o rosto magro, para os olhos perdidos, e vi o que eu via no espelho todo dia. Alguém que não sabia como continuar. Porque alguém precisa, respondi. E era verdade. Simples assim. Ajudei a mulher a se levantar. Ela mal conseguia ficar em pé. Fraca demais. O rapaz veio atrás, cabisbaixo, ainda tremendo. Abri a porta da cabine. O cheiro familiar de couro velho e café derramado me recebeu. Subi primeiro, depois ajudei ela. O rapaz entrou por último, se espremendo no banco estreito. Liguei o motor. O ronco da Scania encheu o silêncio. No retrovisor, vi a beirada do penhasco, a árvore seca onde ela tinha se agarrado. 1 metro, talvez menos. Engoli seco e engatei a primeira. O trovão roncou ao longe. A estrada nos chamava. E eu, que há 3 anos só sabia fugir, agora estava levando alguém para algum lugar. Não sei se isso significava alguma coisa, mas significava alguma coisa. Continua no capítulo 2. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 2. Quando o céu desaba. A chuva começou como uma ameaça. Pingos grossos, espaçados, batendo no para-brisa como aviso. Depois veio o dilúvio. Em questão de segundos, o mundo lá fora virou uma cortina cinza. O limpador trabalhava no máximo e mesmo assim mal dava conta. Eu segurava o volante com força, os olhos grudados na faixa amarela que sumia e aparecia entre as rajadas d'água. A Scania descia a serra devagar. Em segunda reduzida, o motor roncando grave como quem reclama do esforço. No banco ao meu lado, a mulher tremia. Tinha puxado minha jaqueta velha de cima do painel e se enrolado nela, mas ainda assim tremia.
Febre, percebi. A testa dela brilhava de suor. O rapaz estava comprimido entre nós dois, os joelhos encostados no painel, os braços abraçando o próprio corpo. Não falava nada. Só olhava para o chão da cabine, a respiração acelerada, irregular. Qual o nome de vocês? Perguntei, tentando quebrar o silêncio pesado que tinha se instalado. A mulher demorou para responder, como se tivesse esquecido o próprio nome. Marlene, disse por fim, a voz rouca. Marlene Ferreira. Esperei. O rapaz não falou. E você, filho? Ele levantou os olhos devagar. Me olhou como se tivesse acabado de perceber que eu estava ali. Samuel, murmurou. Mas todo mundo me chama de Sam. Prazer, Sam. Eu sou Mário. Ele assentiu e voltou a olhar para o chão. Marlene tossiu, uma tosse seca que vinha do fundo do peito. Reconheci aquele som. Célia tossia assim nos últimos meses. Aquela tosse que não quer sair, que machuca, que cansa. A senhora está bem? Perguntei, sabendo que não estava. Só um resfriado, mentiu. Peguei ontem. A gente dormiu na rodoviária de Goiânia. No chão, estava frio. Não perguntei por que dormiram no chão da rodoviária. Algumas respostas a gente já sabe só de olhar. A estrada ficou mais estreita, barrancos dos dois lados agora. Do lado esquerdo, a montanha subia, rochas salientes, terra vermelha escorrendo com a chuva. Do direito, o abismo. Nem dava para ver o fundo com aquela chuva toda. Vocês estavam indo para Goiânia por quê? Arrisquei. Marlene suspirou fundo. Tem um CAPS lá, Centro de Atenção Psicossocial. O Sam, ele precisa de tratamento. Aqui no interior não tem. A gente mora em Porangatu, cidade pequena, não tem nada lá. E o remédio? Por que ele parou? Ela olhou para o filho com uma tristeza que doía de ver. Acabou. Faz uma semana. Eu tentei comprar mais, mas é caro, muito caro. Eu trabalho de faxineira, o que eu ganho mal dá pro aluguel e comida. Pensei que aguentaria até a gente chegar em Goiânia, que lá eles dariam o remédio de graça. A voz dela quebrou, mas ele piorou rápido, muito rápido. Samuel começou a balançar o corpo para frente e para trás, devagar, num ritmo constante. As mãos apertavam os próprios braços, as unhas cravando na pele. Para, ele murmurava baixinho, como um mantra. Sam, Marlene chamou, estendendo a mão para tocar o braço dele. Ele se encolheu, afastando-se do toque. Não me toca! Quando você me toca, as vozes ficam mais altas. Marlene recolheu a mão, os olhos marejados. Senti um aperto no peito, aquela dor de mãe, de querer ajudar e não poder, de ver o filho sofrendo e não saber o que fazer. Célia e eu nunca tivemos filhos. Tentamos por anos, fizeram exames, tratamentos, nada deu certo. Ela chorava escondido, achando que eu não via, mas eu via. E doía não poder dar isso para ela. Com o tempo a gente aceitou, ou fingiu aceitar. Viramos só nós dois, eu e ela contra o mundo. Era suficiente, tinha que ser. Mas às vezes eu me pegava imaginando. E se tivéssemos tido um filho, uma filha, seria diferente? Eu teria ficado menos tempo na estrada? Célia teria adoecido do mesmo jeito? Perguntas sem resposta que me visitam nas madrugadas. Um raio cortou o céu, seguido de um trovão que fez a cabine vibrar. Samuel gritou, as mãos cobrindo os ouvidos. Faz parar, faz parar. Sam, calma, é só trovão. Marlene tentou acalmá-lo. Não é trovão, é ela, é a voz dela gritando. Ela tá gritando que eu sou culpado, que eu matei o pai, que é tudo minha culpa. Marlene empalideceu. Você não matou ninguém, filho. Seu pai morreu de infarto. Você tinha 10 anos. Não foi culpa sua. Foi sim, eu briguei com ele naquele dia. Eu disse que odiava ele e ele morreu. A voz fala que foi minha culpa. Ele começou a bater a cabeça contra o painel. Não forte, mas constante. Tum, tum, tum. Para com isso. Gritei, mais alto do que queria. Ele parou assustado. Me olhou com os olhos arregalados. Respirei fundo,
tentando controlar o próprio coração disparado. Desculpa, não era para gritar, mas você vai se machucar, rapaz. Talvez eu mereça, ele murmurou. Ninguém merece sentir o que você está sentindo. Marlene soluçava baixinho agora, a mão tapando a boca para abafar o som. A chuva engrossou ainda mais. Visibilidade zero. Eu dirigi quase no tato, conhecendo cada curva daquela serra de memória. Quantas vezes já tinha passado por aqui? 100, 200, sempre sozinho, sempre fugindo. E agora tinha 2 pessoas comigo, 2 vidas que dependiam de eu não errar. A luz de óleo piscou no painel. Merda. Olhei para o medidor. Pressão baixa. Não, murmurei entre dentes. O que foi? Marlene perguntou, a voz tensa. Nada. Tá tudo bem, menti. Mas não estava. O motor começou a fazer um barulho estranho. Um chiado metálico, vazamento, mangueira furada ou rachada. Tinha que ser. Vamos precisar parar, falei. Parar? Aqui? O pavor na voz dela era real. Só por 1 minuto. Preciso checar uma coisa. Procurei um lugar minimamente seguro. Tinha uma curva mais aberta uns metros à frente, com um pequeno acostamento antes do barranco. Parei ali, o mais perto possível da encosta, deixando o caminhão travado com o freio de mão puxado até o fim. Não saiam daqui, ordenei. Por nada. Entenderam? Marlene assentiu. Samuel continuava balançando, os olhos fechados agora. Abri a porta. A chuva me encharcou em segundos. Desci da cabine, a água já formando enxurradas que desciam pela pista. O asfalto tinha virado um rio raso e perigoso. Corri até a frente, abri o capô. A fumaça subiu junto com o vapor d'água. Tossi, afastando a fumaça com a mão. Peguei a lanterna que sempre carrego no bolso e iluminei o motor. Ali, a mangueira do radiador. Pequeno rasgo vazando líquido de arrefecimento. Não era grave ainda, mas ia piorar se eu continuasse rodando. Tinha fita isolante na caixa de ferramentas. Sempre tenho, mas a caixa estava na carroceria do outro lado. Olhei para a estrada, escura, vazia, perigosa, não tinha escolha. Contornei o caminhão pela lateral, grudado na lataria para não escorregar. A chuva batia de lado agora, o vento empurrando. Quase caí 2 vezes. Cheguei na carroceria, abri o compartimento lateral. A caixa estava lá, mas molhada, os ferros todos enferrujando aos poucos, apesar da minha tentativa de manter tudo organizado. Peguei a fita e uma chave inglesa, caso precisasse. Foi na volta que ouvi o grito, vindo da cabine. Não, Sam, não! Larguei tudo e corri. Continua. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 2. Quando o céu desaba. Continuação. Escorreguei no asfalto molhado, as botas perdendo aderência. Meu joelho bateu no chão com força, a dor subindo pela perna. Mas não parei. Levantei e continuei correndo. A porta do passageiro estava aberta. Samuel tinha descido. Estava parado no meio da pista, os braços abertos, a cabeça erguida para o céu. A chuva caía sobre ele como uma cachoeira. Gritava alguma coisa que eu não conseguia entender, a voz engolida pelo barulho do temporal. Marlene tinha descido também, cambaleante, se segurando na porta da cabine. Sam, volta aqui, filho, por favor! Ele não ouvia, ou não queria ouvir. Comecei a atravessar a pista na direção dele. Foi quando vi os faróis. 2 círculos de luz amarela cortando a cortina de chuva. Vindo rápido demais, descendo a serra. Um caminhão, maior que o meu. Bitrem carregado, freios cantando na descida molhada. E Samuel estava bem no meio da pista. Sai da frente! Gritei com toda a força dos meus pulmões. Ele não se mexeu. O caminhão buzinou. Um som grave, desesperado. As luzes de freio acenderam, vermelho vivo rasgando a chuva. Mas não ia dar tempo. A física não perdoa. 30, 40 toneladas descendo serra molhada não param do nada. Não pensei. Corri. Meus pés batiam no asfalto, água espirrando. Os músculos das pernas queimavam. O coração martelava no peito como se fosse explodir.
Os faróis cresciam, se aproximavam, ocupavam todo o meu campo de visão. 3 metros, 2. Me joguei contra Samuel com o ombro, num empurrão lateral com todo o meu peso. Nós dois voamos pro acostamento, rolando na lama e na brita. O bitrem passou a centímetros. Senti o deslocamento de ar, o cheiro de freio queimado, o calor dos pneus. A buzina continuava suando, se afastando serra abaixo, o motorista provavelmente xingando, provavelmente tremendo tanto quanto eu. Fiquei deitado no chão, a respiração falhando, o peito subindo e descendo descontroladamente. A chuva batia no meu rosto, entrando pelos olhos, pela boca. Não conseguia me mexer. Samuel estava ao meu lado, também imóvel, também ofegante. "Senhor Mário!" A voz de Marlene rasgou a noite. "Senhor Mário!" Ela chegou perto, caiu de joelhos entre nós dois, as mãos tremendo, sem saber em quem tocar primeiro. "Vocês estão bem? Tão machucados?" Tentei falar, mas não saiu som. Tossi, cuspi água. Tentei de novo. Tô vivo." Olhei para o lado. Samuel tinha os olhos abertos, fixos no céu negro. A água da chuva escorria pelo rosto dele como lágrimas. "Por que o senhor fez isso?" Ele perguntou, a voz tão baixa que eu quase não ouvi. "Fiz o quê?" "Me salvou." "Por que me salvou?" Virei a cabeça para olhar para ele direito. Aquele rosto magro, aqueles olhos fundos e perdidos. Um menino disfarçado de homem. Ou um homem quebrado demais para ser consertado. "Porque sua mãe ainda precisa de você", respondi. "E porque todo mundo merece uma chance de ver o sol nascer de novo." Ele fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, misturada com a chuva. "Eu não queria morrer", murmurou. "Eu só queria que as vozes parassem." Marlene o puxou num abraço apertado, molhado, desesperado. Ele não resistiu dessa vez. Deixou ela abraçá-lo, o corpo magro tremendo contra o dela. Fiquei olhando os dois ali, na beira da estrada, sob o dilúvio. Mãe e filho. 2 pessoas tentando não se afogar na própria dor. Eu conhecia aquela sensação. Quando Célia piorou, nos últimos dias, ela me abraçava do mesmo jeito, com medo, com desespero, como se fosse me perder ou eu fosse perdê-la. No final, os dois aconteceram. Levantei devagar, o corpo pesado, dolorido, cada músculo reclamava. Tinha 52 anos, não 20. Salvamentos heróicos cobravam seu preço. "Vamos sair dessa chuva", falei, estendendo a mão para Marlene. Ela aceitou e se levantou, puxando Samuel junto. Os 3 voltamos para o caminhão encharcados até os ossos, arrastando os pés. A cabine parecia um refúgio. Pequena, apertada, com cheiro de mofo e óleo, mas seca, relativamente seca. Marlene e Samuel subiram primeiro. Eu fui até a frente, peguei a fita isolante que tinha largado no chão, por milagre ainda estava lá, e voltei para o motor. Trabalhei rápido, os dedos dormentes de frio. Enrolei a fita na mangueira, camada após camada, apertando bem. Não era um conserto definitivo. Precisaria trocar a mangueira na próxima cidade, mas ia segurar até lá. Fechei o capô, voltei para a cabine. Tirei a camisa encharcada e peguei uma seca que tinha guardado atrás do banco. Marlene virou o rosto, pudica. Samuel nem notou. Continuava olhando para o nada, abraçando os próprios joelhos. Vesti a camisa limpa. Seca nunca tinha parecido tão bom. Liguei o motor. Ele roncou, engasgou, mas pegou. O barulho encheu a cabine, reconfortante. Enquanto o motor roncava, nós estávamos vivos. Enquanto tinha estrada pela frente, tinha esperança. Engatei a primeira e voltei para a pista. A chuva continuava forte, mas já não parecia tão ameaçadora. Ou talvez eu só tivesse ficado cansado demais para ter medo. Descemos em silêncio. O único som era o motor, a chuva, o limpador trabalhando. Marlene tossia de vez em quando. Samuel balançava, os olhos fechados, os lábios mexendo em alguma conversa silenciosa com as vozes que só ele ouvia. Eu dirigia, era o que eu sabia fazer, dirigir, seguir em frente, não parar.
O senhor tem família, seu Mário? Marlene perguntou depois de um tempo. A pergunta me pegou desprevenido. Tinha, respondi, a voz saindo mais rouca do que eu esperava. Minha esposa, Célia, ela morreu faz 3 anos. Sinto muito. Eu também. Silêncio de novo, mas um silêncio diferente, menos pesado. Como se compartilhar aquela dor tivesse aliviado um pouco o peso. Vocês tinham filhos? Ela perguntou. Não. A gente tentou, mas não deu certo. Acho que não era para ser. Marlene olhou para o filho. Às vezes eu penso se tivesse sido melhor. Se eu não tivesse tido o Sam, se ele não precisasse passar por tudo isso. Não fala assim, cortei, mais duro do que pretendia. Seu filho está aqui, está vivo. Isso já é alguma coisa, já é muito. Ela limpou uma lágrima. O senhor não entende. Ver ele assim, não poder fazer nada, é pior que morrer. Entendi mais do que ela imaginava. Eu vi minha mulher definhar por 6 meses. Falei, as palavras saindo sozinhas agora, como se tivessem esperado 3 anos para serem ditas. Vi ela perder o cabelo, perder peso, perder a força, até que não sobrou nada, só pele e osso e dor. E eu não pude fazer nada, absolutamente nada. Minha voz falhou. Respirei fundo. Mas eu agradeço todo dia por ter tido aqueles 6 meses, por ter segurado a mão dela, por ter ouvido a voz dela, mesmo fraca, por ter visto o sorriso dela, mesmo triste. Porque o que mata a gente não é a dor, Marlene, é a ausência. Ela me olhou, os olhos marejados. O senhor ainda ama ela? Todos os dias. E dói, todos os dias. Um raio cortou o céu, iluminando tudo por um segundo. Vi o rosto de Marlene, cansado, velho antes da hora, mas ainda tinha força ali, ainda tinha luta. Enquanto a gente está sentindo, a gente está vivo, continuei. E enquanto está vivo, tem chance. Samuel abriu os olhos devagar. Me olhou de lado. O senhor acha que eu tenho chance? Perguntou a voz de criança assustada. Olhei para ele pelo retrovisor. Acho que todo mundo tem, filho. Só precisa de alguém para segurar sua mão enquanto você atravessa o pior. Ele não respondeu, mas vi algo mudar no olhar dele. Pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. A estrada começou a nivelar. Estávamos saindo da serra. As curvas ficaram mais suaves, a chuva mais leve. Luzes apareceram ao longe. Ceres, a cidade. A gente está chegando, avisei. Marlene se endireitou no banco, tentando arrumar o cabelo molhado, como se a aparência importasse agora. Samuel continuou imóvel. Entrei na cidade devagar. Ruas desertas por causa da chuva. Comércios fechados. Apenas o hospital tinha movimento. Ambulância na porta. Enfermeiros fumando no jardim embaixo de uma cobertura. Parei em frente à emergência. Chegamos. Marlene olhou para o prédio, depois para mim. A gente não tem dinheiro para o hospital. É SUS. É de graça. Vão atender vocês. E se não atenderem? Vão atender, repeti com firmeza que não sentia. Ajudei os dois a descer. Samuel pisou no chão com dificuldade, as pernas bambas. Marlene o segurou pelo braço. Fiquei parado ali, vendo os dois se afastarem na direção da porta de vidro. Pequenos, frágeis, molhados e tremendo. Deveria entrar com eles, esperar, ir embora? Não sabia. A chuva tinha virado garoa fina agora. O céu começava a clarear no horizonte. Quase madrugada. Marlene parou antes de entrar e se virou. Obrigada, seu Mário. O senhor salvou a gente, salvou meu filho. As palavras ficaram presas na minha garganta. Apenas acenei. Ela entrou, puxando Samuel junto. A porta de vidro fechou atrás deles. E eu fiquei sozinho de novo, na chuva, na madrugada, na estrada que nunca acaba. Mas dessa vez a solidão parecia diferente, menos pesada, como se por algumas horas eu tivesse carregado algo além de carga, tivesse sido útil para alguém além de mim mesmo. Olhei para o céu. As nuvens começavam a se abrir. Célia, murmurei para o vento. Eu fiz certo? Foi isso que você queria que eu fizesse? O vento não respondeu, mas eu senti no fundo do peito
onde mora a saudade, que sim, que tinha feito certo, que ela teria feito o mesmo. Continua no capítulo 3. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 3. O peso da espera. Não consegui ir embora. Fiquei parado ali, sentado na cabine do caminhão, motor desligado, só ouvindo a garoa bater de leve no teto de metal. O silêncio da madrugada era diferente do silêncio da estrada. Na estrada, o silêncio é movimento. Você está sozinho, mas está indo para algum lugar. Aqui, parado em frente ao hospital, o silêncio era só espera. E espera sempre foi minha inimiga. Esperei Célia melhorar, esperei os médicos dizerem que tinha cura, esperei milagre. No fim, só esperei ela partir. Olhei para o relógio no painel, 4:30 da manhã. A emergência continuava iluminada, mas quieta. Um enfermeiro saiu para fumar. Ficou ali embaixo da marquise, o cigarro brilhando vermelho no escuro, olhando para o nada do mesmo jeito que eu. Peguei o termo que fica sempre no suporte ao lado do câmbio. Café frio, amargo, forte. Bebi direto, sem me importar com o gosto. Café ruim ainda é café. Ainda te mantém acordado, ainda te lembra que você está vivo. Pensei em ligar o motor e ir embora. Minha carga estava atrasada. Tinha prazo para cumprir. O patrão não ia gostar, mas não consegui virar a chave. Só mais um pouco, falei para mim mesmo. Só para ter certeza que eles estão bem. Mentira. Eu sabia que não era só isso. Era porque pela primeira vez em 3 anos eu tinha sentido alguma coisa além de vazio. Medo, desespero, urgência, mas também propósito. Mesmo que por algumas horas eu tinha importado para alguém. Tinha feito diferença. E agora, voltando para a estrada, voltando para o vazio, não sei. Não estava pronto. A porta do hospital se abriu. Marlene saiu, cambaleando, procurando alguma coisa com os olhos. Me viu, acenou um gesto cansado. Desci da cabine. Meus joelhos estalaram quando pisei no chão. A queda na pista tinha cobrado seu preço. Ia sentir aquilo por dias. Caminhei até ela. De perto pude ver melhor, os olhos inchados, avermelhados, lágrimas secas no rosto. Mas também um alívio tenso, como quem acabou de largar um peso imenso e ainda não acredita. Como ele tá? Perguntei. Internaram ele, deram calmante, soro. Disseram que ele está em surto psicótico, que é grave, mas que tem tratamento. A voz dela falhou. Que ele não vai morrer. Ela cobriu o rosto com as mãos e desabou a chorar. Não pensei, só abri os braços. Ela se jogou contra meu peito, soluçando alto, agarrando minha camisa com as mãos tremendo. Eu achei que ia perder ele, achei que ele ia se matar, ou que ia me matar, ou os dois. Eu não sabia mais o que fazer, não sabia. Mas não aconteceu, falei baixo, a mão no ombro dela, desajeitado. Vocês chegaram aqui, ele está sendo cuidado. Por causa do senhor. Se o senhor não tivesse parado, parei e pronto. Não adianta pensar no que podia ter sido. Ela se afastou, limpando o rosto com as costas da mão. Tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto, quebrado. Os médicos disseram que ele vai ter que ficar internado. Uns dias, até estabilizar. Até ajustarem a medicação. É bom, ele precisa. Eu sei. Ela olhou de volta para o hospital, depois para mim de novo. O senhor vai embora agora? A pergunta ficou suspensa entre nós. Eu devia dizer sim. Devia subir no caminhão, ligar o motor e sumir na estrada. Tinha feito minha parte. Mais do que minha parte. Mas olhei para ela, molhada, tremendo, sozinha, e não consegui. A senhora comeu alguma coisa? Perguntei em vez de responder. Ela piscou, confusa com a mudança de assunto. Comi? Não, acho que não. Não sei. Anteontem. Tem uma padaria aqui perto que abre cedo. Abre para atender o pessoal do hospital, os caminhoneiros. Vamos comer alguma coisa. Mas eu não tenho. Eu pago, não discute. Ela hesitou, o orgulho brigando com a fome.
A fome ganhou. Tá bom. Andamos 2 quadras. A garoa tinha parado, mas o chão ainda estava molhado, brilhando sob os postes. Ceres acordava devagar, um cachorro latindo longe, uma moto passando, o cheiro de pão começando a se espalhar. A padaria era pequena, meia dúzia de mesas de plástico, balcão de vidro com pão de queijo, sonho, enroladinho. Uma senhora gorda e simpática atrás do caixa, rádio tocando sertanejo baixinho. Bom dia, que cedo, hein? Ela cumprimentou, sorriso largo. Bom dia. 2 café com leite, 2 pão na chapa, 2 pão de queijo, pedi. Pode ir sentando que eu levo. Escolhemos uma mesa no canto. Marlene sentou com cuidado, como se o corpo todo doesse. Provavelmente doía. Ficamos em silêncio até a comida chegar. Quando os pratos pousaram na mesa, Marlene olhou para a comida como se não soubesse o que fazer com ela. Come, incentivei. Quando foi a última vez que a senhora comeu direito? Ela pegou o pão de queijo devagar. Deu uma mordida pequena, depois outra, e então começou a comer de verdade, rápido, como quem lembrou que estava com fome. Eu comi também, mas sem pressa, observando ela, tentando não pensar em todas as vezes que Célia e eu paramos em padarias como essa, viajando juntos. Ela sempre pedia café com leite e broa, sempre deixava metade, sempre roubava um pedaço do meu pão na chapa. Por que o senhor está fazendo isso? Marlene perguntou de repente, a boca ainda com migalhas. Fazendo o quê? Tudo isso, me ajudando, pagando comida, ficando. O senhor não me conhece, não conhece o Sam. Tomei um gole do café. Quente, forte, bom. Alguém fez isso por mim uma vez, menti. Ou não menti, não sei. Quando eu precisei. Acho que é só passando adiante. Não era verdade. Ninguém tinha me ajudado quando Célia morreu. Eu tinha enfrentado tudo sozinho. O velório, o enterro, a casa vazia, a cama vazia, as noites vazias. Mas eu queria que fosse verdade. Queria acreditar que o mundo funcionava assim, pessoas ajudando pessoas, passando bondade adiante como uma tocha que nunca se apaga. O senhor é uma boa pessoa, seu Mário. Ri sem alegria. Não, sou só um velho teimoso que não sabe ir embora quando devia. Terminamos de comer. A padaria foi enchendo aos poucos. Trabalhadores saindo do turno da noite, caminhoneiros chegando, gente indo para o trabalho cedo. Voltamos para o hospital caminhando devagar. O sol começava a aparecer, tingindo o céu de laranja e rosa. Lindo demais para um dia que tinha começado tão ruim. Eu preciso ver como ele tá, Marlene disse quando chegamos na entrada. Vai, eu espero aqui. O senhor não precisa esperar, já fez demais. Eu sei, mas vou esperar mesmo assim. Ela me olhou com aqueles olhos cansados, vermelhos, gratos. Obrigada. Entrou no hospital de novo. Voltei para o caminhão. Sentei no degrau da cabine e acendi um cigarro. Não fumo sempre, só quando preciso pensar ou quando não quero pensar. A fumaça subiu lenta no ar parado da manhã. Pensei em Célia. Sempre pensava nela. Mas agora pensava diferente. Não com aquela dor aguda que corta, mas com saudade mansa. Do tipo que aquece em vez de queimar. Você ia gostar dela. Falei pro cigarro, pro ar, pra Célia, onde quer que ela estivesse. A Marlene ia dizer que ela é forte, que é mãe de verdade. Você sempre soube reconhecer essas coisas. O cigarro queimou até o filtro. Joguei a bituca no chão e apaguei com a bota. Marlene demorou 1 hora, 2. Eu cochilei sentado na cabine, a cabeça apoiada no volante, o tipo de sono leve e ruim que não descansa nada. Quando ela saiu de novo, o sol já estava alto. Devia ser umas 9, 10 horas. Parecia ainda mais cansada, mas também mais leve. Ele comeu, conversou com o médico, tá mais calmo. Ela sorriu, um sorriso de verdade dessa vez. Ele perguntou do senhor. Perguntou o quê? Se o senhor ainda estava aqui, se o senhor tinha ido embora. E o que você disse? Que não sabia, mas que esperava que não.
Fiquei sem saber o que responder. Ele quer agradecer. Quer falar com o senhor. Hesitei. Não era bom com essas coisas. Nunca fui. Despedidas, agradecimentos, emoções demais sempre me deixavam desconfortável, mas Célia sempre dizia: Mário, você precisa aprender a receber carinho. Não é fraqueza, é humano. Ela tinha razão, como sempre. Tá bom, vou lá. Entramos juntos. O hospital cheirava a desinfetante e doença. Cheiro que me trazia memórias ruins. Célia internada. Célia ligada em aparelhos. Célia cada vez menor na cama branca. Sacudi a cabeça. Não era hora para isso. Marlene me guiou pelos corredores até o quarto. Porta de vidro, cortina meio fechada. Empurrou a porta devagar. Samuel estava deitado na cama, soro no braço, olheiras profundas, mas os olhos mais claros, mais presentes. Oi, ele disse quando me viu, a voz ainda fraca. Oi, rapaz, como você tá? Melhor, acho. Os médicos deram remédio, as vozes tão mais baixas. Consigo pensar direito. Puxei uma cadeira e sentei ao lado da cama. Marlene ficou em pé, perto da janela. Que bom. Samuel olhou para as próprias mãos, depois para mim. Eu queria pedir desculpa pelo que eu fiz, por ter colocado o senhor em perigo, por... Não precisa pedir desculpa. Preciso sim. Eu quase morri. Quase matei o senhor também. E minha mãe... A voz dele tremeu. Eu ia machucar ela. Eu ia... Mas não ia. Cortei firme. A doença ia. Você não, tem diferença. Ele me olhou como se tentasse acreditar. O senhor acha mesmo? Acho. Eu conheci gente ruim na minha vida, Samuel. Gente que machuca por prazer, por maldade. Você não é assim. Você está doente. E doença se trata. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Eu tenho medo de não melhorar, de não conseguir controlar, de acabar machucando quem eu amo. Respirei fundo. Conhecia aquele medo. Era diferente do dele, mas era medo do mesmo jeito. Medo de não ser suficiente. Medo de falhar com quem importa. Olha, eu não sei o que você está passando. Não posso dizer que entendo, mas eu sei o que é ter medo. E sei que a gente não enfrenta medo sozinho. A gente precisa de gente ao lado. Sua mãe está aqui. Eu estou aqui. E vai ter mais gente. Você só precisa deixar. Ele assentiu devagar, limpando o rosto com a mão. Obrigado, seu Mário. Por tudo. Por ter parado. Por ter me salvado. Por não ter desistido da gente. O nó voltou para minha garganta. Engoli seco. De nada, filho. Ficamos ali um tempo, sem falar muito, só existindo no mesmo espaço. Era confortável de um jeito estranho, como se, por um momento, a gente tivesse virado família. Não família de sangue, mas família de estrada, de tempestade, de quase morte e recomeço. O tipo de família que nasce nas horas mais escuras. Continua no capítulo 4. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 4, Fantasmas do Passado. Saí do quarto quando Samuel adormeceu. O remédio fazia efeito e ele cochilava de boca entreaberta, a respiração finalmente tranquila. Marlene ficou lá dentro, sentada na cadeira ao lado da cama, segurando a mão do filho como se tivesse medo que ele desaparecesse se ela soltasse. No corredor, encostei na parede fria e fechei os olhos. Cansaço pesava em cada músculo. Não era só o cansaço físico das últimas horas. Era aquele cansaço antigo, acumulado, que mora no fundo dos ossos e não sai nem dormindo. Senhor? Abri os olhos. Uma enfermeira jovem me olhava com preocupação. O senhor está bem? Quer que eu chame alguém? Não, moça. Obrigado. Só... cansado. Tem uma sala de espera ali na frente, com sofá. O senhor pode descansar um pouco. Agradeci e fui. A sala era pequena, cheiro de café velho, televisão ligada no volume baixo passando o jornal. 2 sofás de couro sintético rachado, uma mesinha com revistas velhas. Me joguei num dos sofás. Não tinha intenção de dormir. Só queria fechar os olhos por um minuto.
Mas o corpo tinha outros planos. Acordei dentro de casa, nossa casa, a que vendi logo depois que Célia morreu porque não aguentava morar lá sozinho. Estava na cozinha. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando a mesa de fórmica amarela, as cadeiras descombinadas que Célia tinha comprado em brechó e pintado de branco. Ela estava lá, de costas, mexendo alguma coisa no fogão, cabelo preso num rabo de cavalo, camiseta velha que era minha e virou dela, short jeans, pés descalços, cantarolando baixinho alguma música que eu não reconhecia. Célia, chamei, mas minha voz saiu estranha, distante. Ela se virou, sorriu. Aquele sorriso que sempre me fazia esquecer de tudo, das contas, das estradas, do cansaço. Oi, amor, chegou cedo hoje. Eu tô sonhando? Ela riu. Tá, mas sonho também é real de um jeito, não é? Me aproximei. Queria tocá-la. Precisava tocá-la. Mas tinha medo que se eu tentasse, ela sumisse. Eu sinto sua falta. As palavras saíram quebradas. Todo dia. A casa ficou vazia. Eu fiquei vazio. Eu sei. Ela se aproximou, passou a mão no meu rosto. Eu senti. O calor da palma dela, o jeito delicado como tocava. Mas você não tá mais vazio, Mário. Tô sim. Sem você, eu... Não! Ela colocou o dedo nos meus lábios, silenciando. Hoje você encheu de novo. Um pouquinho. Vi você com eles, com a Marlene e o Samuel. Vi você ser o homem que eu sempre soube que você era. Eu não fiz nada demais. Fez tudo. Você parou. Você cuidou. Você ficou. Isso é tudo, Mário. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora, quentes, infinitas. Eu não sei como continuar sem você. Continua igual você está continuando. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma pessoa de cada vez. Ela sorriu de novo, triste agora. Você sempre achou que precisava de mim para ser bom, mas a bondade sempre foi sua, amor. Eu só te lembrava dela. Não quero te esquecer. Você não vai. Eu tô aqui. Ela tocou meu peito sobre o coração. Sempre vou estar. Mas você precisa seguir, Mário. Precisa viver. Não por mim, por você. Não sei se consigo. Consegue. Tá conseguindo. Ela começou a se afastar, ficando transparente, sumindo. Vai ficar tudo bem, meu amor. Eu prometo. Vai. Célia, não. Não vai ainda. Mas ela já tinha ido. E eu estava sozinho na cozinha vazia. Acordei com um pulo, o coração disparado, suor frio na testa. Por um segundo não sabia onde estava. Depois a realidade voltou. Sala de espera, hospital, cheiro de desinfetante. O sonho ainda pulsava real dentro de mim. Eu sentia o toque dela, ouvia a voz dela. Passei a mão no rosto. Estava molhado. Tinha chorado dormindo. Merda, murmurei, limpando rápido com a manga da camisa. Olhei para o relógio na parede. Tinha dormido quase 2 horas. Lá fora, o sol do meio-dia queimava forte. Levantei, as costas reclamando, o pescoço duro. Caminhei até o banheiro, joguei água fria no rosto. No espelho, um homem velho me olhava de volta. Cabelo grisalho despenteado, barba por fazer, olheiras fundas. Quando tinha ficado tão velho, saí do banheiro e quase esbarrei em Marlene no corredor. Seu Mário, estava te procurando. Achei que tinha ido embora. Dormi na sala de espera. Como tá o Samuel? Ainda dormindo. Mas os médicos disseram que ele está respondendo bem, que daqui uns dias pode ter alta. Ela hesitou. Tem uma coisa que eu preciso te contar. O tom de voz dela me alertou. Não era boa notícia. Fala. Os médicos disseram que ele precisa de acompanhamento, tratamento contínuo, medicação controlada e que não é barato. O SUS fornece o básico, mas tem remédios que precisa comprar. E as consultas com psiquiatra particular, porque aqui no interior não tem pelo SUS, só em Goiânia, e lá a fila é de meses. A voz dela foi ficando cada vez mais baixa, mais desesperada.
Eu não tenho como pagar, seu Mário. Eu mal consigo pagar aluguel. Trabalho de faxineira, ganho uma miséria. E agora, com o Sam doente, eu vou ter que faltar serviço para cuidar dele. E se eu faltar muito, a patroa vai me mandar embora. E aí, Marlene, interrompi antes que ela entrasse em pânico. Respira. Ela obedeceu, inspirando fundo, tremendo. A gente resolve. Um passo de cada vez. Primeiro garante que ele fique estável. Depois a gente pensa no resto. Mas o senhor não entende. Não tem depois. Não tem como resolver. Eu não tenho dinheiro. Não tenho ninguém. É só eu e ele. E eu não sei o que fazer. Olhei para ela, para aquela mulher quebrada, cansada, lutando contra um mundo que não dá trégua para os pobres, para os doentes, para os que nascem sem rede de proteção. E pensei em Célia, no sonho, nas palavras dela. Você precisa viver, não por mim, por você. Tomei uma decisão, provavelmente burra, provavelmente impulsiva, mas sentia que era certa. Quanto o Samuel precisa por mês? Remédio, consulta, tudo? Marlene piscou, confusa. Eu não sei exato. Os médicos falaram uns valores. Talvez uns 500, 600 reais por mês, mas eu não tenho nem... Eu tenho. Ela me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. O quê? Eu tenho. Não sou rico, mas tenho o suficiente. Trabalho há 30 anos. Juntei alguma coisa e depois que Célia morreu, não tenho com o que gastar mesmo. Seu Mário, eu não posso aceitar. Não posso pegar seu dinheiro assim. Não é assim. É emprestado. Um dia, quando puder, você me devolve. Ou não devolve. Tanto faz, mas Marlene. Peguei nos ombros dela, firme, mas gentil. Deixe eu fazer isso, por favor, pelo Samuel, por você, por mim também. Ela começou a chorar. Não aquele choro desesperado de antes, mas um choro manso, de alívio, de gratidão, de quem não acredita que ainda existe bondade no mundo. Por que o senhor está fazendo isso? A gente é nada para o senhor. Nada. Ninguém é nada para ninguém, respondi. A gente só finge que é, para doer menos quando perde. Mas não funciona. Dói do mesmo jeito. Ela me abraçou. Apertado, e eu deixei. Retribuí o abraço, desajeitado como sempre, mas sincero. Ficamos assim por um tempo, no corredor do hospital. Dois estranhos que viraram alguma coisa mais em menos de 12 horas. Quando nos separamos, ela limpou o rosto, tentando recompor. Eu não sei como agradecer. Não precisa. Só cuida do seu filho. É o suficiente. Um médico passou por nós, carrinho de remédios tilintando. Uma enfermeira ria de alguma coisa no posto. A vida seguia, indiferente aos pequenos milagres que aconteciam nos corredores. Eu preciso voltar para o caminhão, falei. Tenho que ligar para o patrão, avisar do atraso, verificar a carga. O senhor vai embora agora? A pergunta tinha medo na voz. Não ainda, mas preciso resolver umas coisas. Volto mais tarde. Tá bem. Saí do hospital. O sol do meio-dia era implacável. O calor subia do asfalto em ondas visíveis. Caminhei até o caminhão. Abri a porta. O calor lá dentro era sufocante. Liguei o motor só para ter ar-condicionado. Sentei ali, no silêncio mecânico, tentando organizar os pensamentos. Peguei o celular. 3 ligações perdidas do patrão. 2 mensagens cobrando. Liguei. Mário, onde diabos você tá? A carga tinha que ter chegado ontem. Tive um problema na estrada, seu Geraldo. Precisei parar. Que tipo de problema? Problema pessoal. Pessoal? Mário, você sabe que atraso dá prejuízo. O cliente tá puto. Eu tô puto. Eu sei, desculpa. Hoje à tarde eu retomo. Chego amanhã de manhã. Amanhã de manhã, isso é o melhor que eu posso fazer. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Se não tá bom, quando eu voltar você me demite. Mas hoje eu não saio daqui. Silêncio do outro lado. Seu Geraldo não estava acostumado comigo falando assim. Eu sempre fui o funcionário certinho, pontual, que nunca reclamava. Tá acontecendo alguma coisa, Mário?
A pergunta me pegou desprevenido. Tinha preocupação na voz dele. Real. Tá, mas tá tudo sob controle. Eu só precisava ajudar alguém. Mais silêncio. Tá bom, mas amanhã cedo você retoma. Sem falta. Sem falta. Desliguei. Encostei a cabeça no volante. O ar-condicionado zumbia baixinho. O motor roncava seu ronco familiar. Pensei em Célia de novo, no sonho, nas palavras dela. Ela tinha razão. Eu precisava viver, não sobreviver, viver. E talvez, só talvez, ajudar Marlene e Samuel fosse um jeito de começar. Continua no capítulo 5. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 5. Cicatrizes que não fecham. Passei a tarde resolvendo o que precisava ser resolvido. Primeiro, levei o caminhão até uma oficina mecânica na saída da cidade. Um galpão de zinco com chão de terra batida, cheiro de graxa e solda. O mecânico era um sujeito baixo, barrigudo, com uma toalha pendurada no ombro. Problema na mangueira do radiador, expliquei. Fiz um improviso com fita isolante, mas precisa trocar. Ele deu uma olhada, assoviou. Essa mangueira tá pedindo socorro faz tempo, hein, chefe? Rachada em 2 lugares. Você teve sorte de não fundir o motor. Quanto tempo para trocar? 1 hora. Tenho a peça aqui. E quanto custa? Ele coçou a barba calculando. 150. Peça e mão de obra. Concordei sem pechinchar. Tempo era o que eu não tinha. Enquanto ele trabalhava, sentei num banquinho na sombra da oficina, vendo o movimento da rua. Ceres não era grande, mas não era pequena também. Cidade de passagem. Gente indo e vindo. Paradas rápidas para abastecer, comer, seguir viagem. Eu tinha passado por aqui centenas de vezes. Nunca tinha realmente parado. Sempre foi só mais um nome na placa, mais um trecho da estrada. Engraçado como a gente pode passar a vida inteira atravessando lugares sem nunca ver eles de verdade. Peguei o celular, abri o aplicativo do banco, olhei o saldo. Tinha juntado alguma coisa nesses anos. Não era rico, mas também não passava necessidade. Depois que Célia morreu, eu não gastava com quase nada. Comida básica, diesel, manutenção do caminhão, o resto só acumulava. Dinheiro parado, sem propósito. Fiz uma transferência, R$1.000, para a conta de Marlene. Ela tinha me passado os dados no hospital, relutante, envergonhada. Era um começo, cobriria os primeiros meses de remédio e consultas de Samuel. Guardei o celular. Senti algo estranho no peito. Não era alívio exatamente, era leveza. Como se tivesse largado um peso que eu nem sabia que carregava. O mecânico terminou o serviço. Paguei, liguei o motor. A Scania roncou saudável, sem chiados, sem gemidos. Boa como nova. Ou boa como velha, pode ser. Voltei para o hospital. Marlene estava no pátio, sentada num banco debaixo de uma árvore. Fumava um cigarro com a mão tremendo. Quando me viu, apagou rápido, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Desculpa, sei que faz mal, mas às vezes eu preciso... Não precisa se desculpar. Eu fumo também. Sentei ao lado dela no banco. O sol da tarde filtrava pelas folhas da árvore, fazendo padrões de luz e sombra no chão de cimento. Como ele tá? Melhor. Acordou há pouco. Comeu alguma coisa. Conversou comigo sem gritar, sem ver coisas que não existem. Ela sorriu fraco. Parecia meu filho de novo. O menino que ele era antes de tudo ficar ruim. Quando começou? A doença. Ela suspirou fundo, olhando para longe. Faz uns 2 anos, mas acho que sempre teve algo. Desde criança ele era diferente, quieto demais, pensava demais, tinha medos estranhos. Ela pausou, a voz ficando mais baixa. O pai dele não entendia. Achava que era frescura. Falava que menino tem que ser forte, que chorar é coisa de mulherzinha. A amargura na voz dela era palpável. O pai foi embora? Morreu, infarto. O Sam tinha 10 anos e ele nunca superou. Ficou com aquela ideia na cabeça de que foi culpa dele.
Que se tivesse sido um filho melhor, mais forte, o pai não teria morrido. Ela limpou uma lágrima que escapou. E eu não soube ajudar. Eu estava tão perdida também. De repente viúva, com um filho, sem dinheiro, sem nada. Tive que trabalhar dobrado. Faxina de dia, limpeza em restaurante à noite. O Sam ficava sozinho em casa. Muito tempo sozinho. A culpa na voz dela era como uma ferida aberta. E aí, quando ele fez uns 20 anos, começou a piorar. Falava sozinho, não dormia. Tinha crises de pânico. Achei que era depressão. Levei no postinho, deram um antidepressivo comum. Não resolveu, piorou. Ela acendeu outro cigarro, as mãos tremendo mais agora. Até que um dia ele surtou, de verdade. Quebrou tudo em casa. Gritava que tinha gente querendo matar ele. Chamei a polícia, levaram ele para o hospital. Foi lá que diagnosticaram esquizofrenia. A palavra ficou suspensa no ar, pesada. O médico explicou que é uma doença, que não tem cura, mas tem controle. Que com o remédio certo, terapia, acompanhamento, ele pode viver normal. Ou quase. Ela riu sem alegria. Mas normal para pobre é luxo, né, seu Mário? Remédio caro, consulta cara, tudo caro. E a família? Vocês não têm ninguém? Não. Minha mãe morreu quando eu era nova. Pai eu nunca conheci. Tenho uma irmã, mas a gente não se fala. Ela me culpa pelo Sam. Diz que eu mimei ele, que por isso ele ficou assim. A voz quebrou, como se amor deixasse alguém doente. Fiquei quieto, deixando ela falar. Às vezes é só isso que a gente precisa. Alguém que escute sem julgar, sem tentar consertar. Eu tentei, seu Mário, juro que tentei. Trabalhei que nem condenada. Vendi tudo que tinha de valor. Até de aliança de casamento eu vendi. Mas não foi suficiente. Nunca é suficiente. Ela cobriu o rosto com as mãos. E aí o remédio acabou. E eu vi meu filho virando um estranho de novo. Agressivo, assustado, paranoico. Foi por isso que a gente estava indo para Goiânia. Última tentativa. Achei que lá num centro maior eles iam ajudar. E vão ajudar, afirmei. Agora ele está internado, está recebendo tratamento. E quando sair, vai ter o remédio que precisa. Ela me olhou, os olhos vermelhos. Por causa do senhor. Eu vi a transferência. R$1.000. Eu não tenho como retribuir isso, seu Mário. Nunca vou ter. Não precisa retribuir. Só aceita. E usa para cuidar do seu filho. Por quê? Porque um estranho ia fazer isso por mim. A mesma pergunta de antes. Mas agora eu tinha uma resposta diferente. Porque quando minha mulher estava doente, eu fiz tudo o que pude. Gastei tudo que tinha. Vendi coisas, me endividei. E mesmo assim não foi suficiente. Ela morreu do mesmo jeito. Respirei fundo. Mas pelo menos eu tentei. Pelo menos eu não vivi com o esse. E você merece ter a mesma chance. De tentar, de lutar, de não ter que escolher entre remédio para o filho e comida na mesa. Marlene pegou minha mão. Apertou forte. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Não disse nada. Só apertei a mão dela de volta. Ficamos ali sentados. Dois desconhecidos unidos pela dor, pela perda. Pela tentativa de não desistir mesmo quando tudo empurra a gente pro abismo. O sol começou a descer. O céu ficou laranja, depois rosa, depois roxo. Vem, falei levantando. Vamos ver como ele tá. Samuel estava acordado quando entramos no quarto. Sentado na cama, olhando pela janela. Virou quando ouviu nossos passos. Seu Mário. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas real. A mãe disse que o senhor ainda estava aqui. Ainda tô. Como você está se sentindo? Estranho, mas calmo. As vozes ainda estão aí, mas mais baixas. Consigo ignorar elas agora. Puxei a cadeira e sentei. Isso é bom. É o remédio funcionando. Ele assentiu, depois olhou para as próprias mãos. Eu tenho vergonha do que eu fiz, do que eu quase fiz. A gente não tem que ter vergonha de doença, Samuel. Mas eu quase matei minha mãe. Quase me matei. E o
O senhor podia ter morrido por minha causa, mas ninguém morreu. Tá todo mundo aqui, vivo, é o que importa. Ele mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas. Minha vida inteira eu achei que era errado, que tinha algo quebrado em mim. O pai sempre falava isso, que eu era fraco, que era esquisito, que nunca ia prestar. Marlene soluçou baixinho, mas não interrompeu. E eu acreditei, por muito tempo. Achei que se eu tentasse ser forte, ser normal, ia melhorar, mas só piorou. E aí começaram as vozes, dizendo as mesmas coisas que meu pai dizia, que eu era um erro, que o mundo seria melhor sem mim. Seu pai estava errado, falei firme, e as vozes também tão erradas. Como o senhor sabe? Porque eu tô vendo você, de verdade, e vejo um rapaz novo, assustado, doente, mas não quebrado, não errado, só precisando de ajuda. Samuel olhou para mim com aqueles olhos fundos procurando algo. Verdade, talvez, ou esperança. O senhor acha que eu posso melhorar? De verdade? Acho. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas você pode. Ele respirou fundo, como se estivesse puxando o ar pela primeira vez em dias. Eu quero tentar, quero melhorar, pela minha mãe, por mim. Marlene se aproximou, abraçou o filho. Ele retribuiu, e pela primeira vez desde que eu os encontrei, eles pareciam em paz. Fiquei ali, observando, sentindo aquele aperto no peito que é meio dor, meio alegria. O tipo de sentimento que não tem nome, mas que todo mundo que já amou, alguém conhece. Pensei em Célia de novo. Sempre pensava nela, mas agora não era só saudade. Era gratidão, por ter tido ela, por ter aprendido com ela, por ter sido amado por ela. E talvez, só talvez, eu estivesse aprendendo a amar de novo. Não amar romântico, mas amar humano, amar compassivo. O tipo de amor que faz a gente parar na estrada quando vê alguém precisando. O tipo de amor que faz a gente ficar quando seria mais fácil ir embora. O tipo de amor que Célia sempre teve e que ela tentou me ensinar. Acho que eu finalmente estava aprendendo. Continua no capítulo 6, continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 6. Quando a memória sangra. Saí do quarto quando uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Samuel. Marlene ficou, como sempre, grudada no filho como se tivesse medo que ele evaporasse se ela piscasse. Caminhei pelos corredores do hospital sem destino certo, só andando, tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas 24 horas. Parecia impossível que ontem de manhã eu era só mais um caminhoneiro solitário rodando a BR-153. E agora? Agora o quê? O que eu era agora? Passei pela capela do hospital. Pequena, apenas 6 bancos de madeira, um crucifixo na parede, velas falsas que piscavam com luz elétrica. Vazia. Entrei. Não sou religioso, nunca fui. Célia era. Católica de carteirinha, missa todo domingo, terço na bolsa. Eu ia com ela às vezes, mais por companhia do que por fé. Ficava lá sentado, ouvindo o padre falar de coisas que eu não entendia direito, vendo minha mulher rezar com aquela expressão de paz no rosto. Eu invejava aquilo, a certeza dela, a fé dela em algo maior, melhor, eterno. Sentei no último banco. O silêncio da capela era diferente do silêncio da estrada. Aqui tinha peso, expectativa. Como se o próprio ar estivesse esperando que você falasse alguma coisa. Não sei se você tá aí, comecei, a voz baixa, meio envergonhada de estar falando sozinho. Não sei se isso funciona, mas Célia acreditava. Então, vai que funciona, né? Olhei para o crucifixo, Cristo sofrendo. Sempre achei estranho isso, adorar o sofrimento. Mas Célia explicava que não era o sofrimento que importava, era o que vinha depois, a ressurreição, o recomeço. Eu não sei o que eu estou fazendo, continuei. Não sei se estou ajudando de verdade ou só me agarrando em qualquer coisa que me faça sentir menos vazio. Talvez seja egoísmo. Talvez eu precise deles mais do que eles precisam de mim. Minha voz falhou. Eu sinto falta dela. Todo dia.
A casa é tão quieta sem ela. A cama é tão grande. Tudo é tão... nada. Respirei fundo. E eu não sei se estou traindo ela, seguindo em frente, cuidando de outras pessoas. Ela sempre foi meu mundo inteiro. Será que é errado tentar ter um mundo sem ela? Silêncio. É claro, Deus não responde perguntas de caminhoneiro viúvo em capelas vazias. Ou responde, porque enquanto eu ficava ali sentado, uma lembrança veio, nítida, real, como se tivesse acontecido ontem. Era uns 6 meses antes de Célia adoecer. A gente estava voltando de uma viagem juntos. Raro. Ela não gostava muito de viajar comigo. Enjoava fácil. Mas daquela vez tinha insistido. Queria conhecer Bonito, no Mato Grosso do Sul. As grutas, os rios cristalinos. Fomos. Foram 3 dias maravilhosos. Ela feliz, tirando foto de tudo, mergulhando nas águas claras, rindo como eu não via ela rir fazia tempo. Na volta, paramos num posto. Ela foi ao banheiro enquanto eu abastecia. Quando ela voltou, trazia uma criança pela mão. Menino pequeno, sujo, descalço, chorando. Mário, ele tá perdido, não acha a mãe. Olhei em volta. O posto era movimentado. Caminhões, carros, gente indo e vindo. Vamos levar ele para a lanchonete. Alguém deve estar procurando, sugeri. Ficamos meia hora com o menino. Célia sentada no chão com ele, conversando baixinho, limpando as lágrimas, oferecendo o suco e pão de queijo que ela tinha comprado. O menino foi se acalmando, contando que tinha saído correndo atrás de um cachorro e se perdeu. Finalmente, uma mulher apareceu, desesperada, gritando o nome do menino. Rafael, Rafael! O menino correu para ela. Ela o agarrou, chorando, agradecendo, beijando a cabeça dele. Veio até nós depois. Obrigada, muito obrigada. Eu achei que tinha perdido ele. De nada, Célia sorriu. Ele é um menino forte, corajoso. Quando voltamos para o caminhão, eu olhei para Célia. Você sempre faz isso. Pega os perdidos. Ela riu. Alguém tem que pegar, né? O mundo é grande demais e assustador demais para todo mundo ficar sozinho. E se ninguém te pegar, quando você estiver perdida? Ela me olhou de um jeito estranho, sério, triste. Então você me pega, Mário, quando eu precisar, quando eu estiver perdida. Você me pega, sempre. Ela acariciou meu rosto. E depois que eu for, quando você estiver perdido, você pega os outros, tá bom? Você pega os outros perdidos, pelos dois, por mim e por você. Na época, não dei muita importância. Era só conversa, filosofia de fim de tarde. Mas agora eu entendia. Voltei do flashback com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não me importei em limpar. Não tinha ninguém ali para ver. Só eu, o Cristo sofredor na parede e as memórias de uma mulher que sabia, mesmo sem saber, que ia partir cedo. Eu tô tentando, Célia. Falei pro ar, pro crucifixo, pro nada. Tô tentando pegar os perdidos, como você fazia, como você me ensinou. Fiquei mais um tempo ali, deixando a memória se assentar, deixando a dor se transformar em alguma outra coisa. Não felicidade, não paz, mas aceitação, talvez, ou propósito. Quando saí da capela, a noite já tinha caído completamente. As luzes do hospital brilhavam amarelas contra o céu escuro. Voltei para o quarto de Samuel. Marlene estava dormindo na cadeira, a cabeça pendida num ângulo desconfortável, a boca entreaberta. Samuel também dormia, mais tranquilo agora, a respiração regular. Fiquei na porta, só observando. 2 seres humanos quebrados, tentando se consertar um ao outro, ou pelo menos se segurar enquanto o mundo girava descontrolado ao redor. Uma enfermeira passou por mim. Ela tá aí desde cedo, não sai do lado dele. Comentou baixinho. É mãe, é o que mãe faz. O senhor é o pai? Não, só alguém que ajudou. Ela sorriu. O mundo precisa de mais gente que ajuda. Ela seguiu pelo corredor, o carrinho de medicamentos fazendo barulho. Entrei no quarto devagar, tentando não acordar ninguém. Peguei o cobertor que estava dobrado numa cadeira
e coloquei sobre Marlene. Ela remexeu um pouco, mas não acordou. Samuel abriu os olhos, me viu, sorriu fraco. Oi, murmurou, a voz pastosa de sono e remédio. Oi, desculpa, não queria acordar você. Tá tudo bem. Eu dormi muito hoje. Acho que é o remédio. Sentei na cadeira ao lado da cama, aquela que Marlene não ocupava. Como você tá se sentindo? Cansado, confuso, mas melhor. As vozes ainda estão aí, mas agora elas são menores. Eu consigo pensar por cima delas. Isso é bom. Ele olhou para a mãe dormindo. Ela nunca desiste de mim. Não importa o quanto eu piore, o quanto eu machuque ela. Ela nunca vai embora. É amor de mãe. É o mais forte que existe. O senhor tem filhos, seu Mário. A pergunta doeu mais do que deveria. Não, não tenho. Queria ter tido. Hesitei. Ninguém nunca tinha me perguntado isso tão diretamente. Queria. Minha esposa e eu tentamos, mas não deu. Às vezes a gente não tem o que quer. Só tem que aprender a viver com o que tem. O senhor foi feliz, mesmo sem filhos? Pensei na pergunta. De verdade. Não era simples. Fui. Eu e Célia, a gente era feliz. Completos do nosso jeito. Mas sempre teve aquele buraco, sabe? Aquele espaço vazio na casa. Na vida, a gente fingia que não tinha, mas tinha. Samuel ficou quieto por um momento. Desculpa se eu tô sendo intrometido. É que o remédio deixa minha cabeça estranha. Faz eu falar coisas que normalmente eu não falaria. Tá tudo bem, às vezes é bom falar. O senhor sente falta dela, da sua esposa, todo dia, toda hora. E dói. Dói, mas é uma dor diferente agora. Antes era uma dor que me paralisava. Agora é uma dor que me move. Não sei se faz sentido. Faz. Ele olhou para o teto. Meu pai morreu faz 12 anos e a dor ainda me paralisa. Eu não consegui sair dela. Ficou presa dentro de mim e foi crescendo, crescendo, até virar outras coisas. Medo, culpa, vozes. Não foi culpa sua. Eu sei. Aqui. Ele tocou a cabeça. Mas aqui não. Tocou o peito. O coração não acredita no que a cabeça sabe. Assenti. Conhecia aquela sensação melhor do que ele imaginava. Como o senhor fez? Para a dor parar de paralisar? Respirei fundo. Não fiz nada especial, só continuei, um dia de cada vez. E aí, um dia, eu percebi que estava andando de novo. Devagar, tropeçando, mas andando. E hoje o senhor está andando? Pensei em tudo que tinha acontecido, em ter parado na estrada, em ter salvado Samuel, em ter ficado, em ter ajudado. Hoje eu acho que sim, hoje eu tô andando. Samuel sorriu. Um sorriso de verdade dessa vez, não aquele sorriso triste e quebrado. Que bom, o senhor merece andar. As palavras me pegaram desprevenido. Aquele rapaz doente, quebrado, que mal conseguia cuidar de si mesmo, me dizendo que eu merecia andar. Você também merece, Samuel. Você também vai andar de novo. Eu espero. Eu realmente espero. Ele fechou os olhos, o cansaço vencendo. Em minutos dormia de novo. Fiquei ali sentado no quarto de hospital, entre mãe e filho, dois estranhos que em menos de um dia tinham se tornado alguma coisa importante. Não sabia o que exatamente. Família não, amigos ainda não, mas alguma coisa que importava. E pela primeira vez em 3 anos, eu senti que talvez, só talvez, eu estivesse no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo a pessoa que Célia sempre soube que eu era, mesmo quando eu não sabia. Olhei pela janela. Lá fora, a noite era clara, lua cheia iluminando tudo, estrelas pontuando o céu escuro. Obrigado, murmurei. Para Célia, para Deus, para a vida, para quem estivesse ouvindo. Obrigado por me deixar ficar, por me deixar ajudar, por me deixar sentir de novo. Ninguém respondeu, mas eu senti no fundo, onde mora a verdade, que tinha sido ouvido. E era suficiente. Continua no capítulo 7. Continue alongando o próximo capítulo. Capítulo 7. O preço de seguir em frente.
Acordei com o pescoço travado e as costas reclamando. Tinha cochilado na cadeira do hospital sem perceber, o corpo finalmente cobrando o débito de 2 noites sem dormir direito. A luz do amanhecer entrava pela janela, tímida, pintando o quarto de tons acinzentados. Marlene ainda dormia na outra cadeira, encolhida como uma criança. Samuel respirava profundo na cama, tranquilo, os traços do rosto relaxados de um jeito que eu não tinha visto antes. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. Cada articulação protestou. 52 anos pesavam nessas horas. Saí do quarto e fui até o banheiro do corredor. No espelho, um homem cansado me olhava de volta. Barba de 3 dias, cabelo desgrenhado, olheiras roxas. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em 48 horas. Joguei água no rosto, gelada. Espantou um pouco o torpor. Precisava de café, café forte, e precisava decidir o que fazer. Minha carga esperava, o patrão esperava, a estrada esperava, mas Samuel e Marlene também precisavam de mim. Ou eu achava que precisavam, ou eu precisava sentir que eles precisavam. Às vezes é difícil separar as coisas. Desci até a recepção. A moça do plantão noturno ainda estava lá, olhos vermelhos de sono, mas sorriso educado. Bom dia, tem algum lugar para tomar café aqui perto? Tem uma padaria na esquina, abre às 5, já deve estar aberta. Agradeci e saí. O ar da manhã era fresco, quase frio, céu limpo, sem nuvens. Ia ser um dia quente, mas por enquanto ainda dava para respirar. A padaria era a mesma que eu tinha ido com Marlene no dia anterior. A mesma senhora gorda no balcão, agora com cara ainda mais cansada. O senhor de novo, virou cliente frequente, ela brincou. Parece que sim, café preto bem forte e 2 pão na chapa. Enquanto esperava, olhei pela vitrine. A rua despertava devagar. Um gari varrendo a calçada, um senhor abrindo a porta do comércio. Uma mulher passando com sacolas de feira, vida normal, gente normal, fazendo coisas normais. E eu ali, naquela cidade que nem era minha, cuidando de pessoas que nem conhecia direito, adiando uma entrega, arriscando meu emprego. Por quê? A pergunta voltava sempre, e eu ainda não tinha resposta que fizesse sentido completo. O café chegou. Tomei ali mesmo no balcão, de pé. Queimou a língua, mas era bom, real. Concreto. Peguei o celular, tinha uma mensagem do patrão. Mário, preciso de previsão, cliente está cobrando. Se não chegar hoje, vou ter que mandar outro caminhão. Olhei para o relógio. 6h15 da manhã. Se eu saísse agora, rodasse direto, chegaria em Araguaína lá pelas 5 da tarde. Atrasado, mas não perdido. Mas significava ir embora agora, sem me despedir direito, sem saber se Samuel ia ficar bem, sem ver Marlene acordar. Digitei a resposta. Saio em 1 hora. Chego às 5. Desculpa o atraso. Enviei antes de poder me arrepender. Paguei o café e voltei para o hospital com os pães embrulhados numa sacola. Marlene estava acordada quando entrei no quarto. Esticava o pescoço de um lado para o outro, fazendo caretas de dor. Bom dia, cumprimentei baixo. Bom dia, seu Mário. O senhor dormiu aqui? Dormi. Ou tentei, trouxe café da manhã. Entreguei a sacola. Ela olhou dentro, os olhos marejando. O senhor não precisava... Sei que não precisava, mas quis. Ela pegou um dos pães, deu uma mordida pequena. Mastigou devagar, como se estivesse saboreando não só a comida, mas o gesto. Eu preciso ir embora, falei. Minha carga, tenho que chegar hoje. Vi a expressão dela mudar. Tentou disfarçar, mas o medo apareceu nos olhos. Medo de ficar sozinha de novo. Medo de não dar conta. Claro, é claro. O senhor já fez demais. Não posso pedir que fique mais. Não é que eu não queira ficar. É que, eu sei, o senhor tem vida, trabalho, responsabilidades. Ela forçou um sorriso. A gente vai ficar bem. Eu e o Sam. O senhor já nos deu uma chance. É mais do que a gente tinha. Samuel se mexeu na cama. Abriu os olhos devagar, piscando contra a luz.
Seu Mário? Oi, Samuel. Bom dia. Ele se sentou com dificuldade, ainda fraco. Que horas são? Cedo ainda. 6:30. Ele olhou para mim, depois para a mãe, percebendo a tensão no ar. O que está acontecendo? Marlene respondeu antes que eu pudesse. O seu Mário precisa ir embora, filho. Retomar a viagem. Samuel assentiu devagar, processando. Faz sentido. O senhor tem trabalho. Tenho, mas antes de ir eu queria ter certeza que vocês estão bem, que tem tudo o que precisam. A gente tá bem. Marlene respondeu rápido demais. Não precisa se preocupar. Mas eu via a mão dela tremendo. Via o jeito que ela evitava meu olhar. Via o medo mal disfarçado. Marlene, olha para mim. Ela obedeceu, relutante. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você tem meu número. Liga, manda mensagem, não importa a hora. Eu não vou incomodar o senhor. Não é incômodo. Promete que vai ligar se precisar. Ela hesitou, depois assentiu. Prometo. Me virei para Samuel. E você? Continua tomando o remédio. Vai nas consultas. Deixa sua mãe te ajudar. Vou. Eu juro que vou. E quando as vozes ficarem muito altas, lembra que elas são só doença. Não são verdade. Não são você. Ele limpou uma lágrima que escapou. Obrigado, seu Mário. Por tudo, por ter parado, por ter ficado, por me ver como pessoa, não só como doido. A palavra saiu carregada de dor. Você não é doido, você é doente, tem diferença, e doença se trata. Ele assentiu, não confiando na própria voz. Olhei para os dois ali, mãe e filho, quebrados mas juntos, lutando mas vivos. E alguma coisa dentro de mim se partiu. Não conseguia ir embora. Não assim. Não ainda. Sabe de uma coisa? Falei antes de pensar direito. Eu vou fazer a entrega. Vou em Araguaína. Descarrego. Volto. Amanhã à noite eu tô de volta aqui. Marlene me olhou como se eu tivesse falado em mandarim. O senhor não precisa fazer isso. Eu sei, mas vou fazer mesmo assim. Mas o senhor mora longe. Trabalha longe. Não faz sentido voltar aqui. Talvez não faça, mas eu quero ver o Samuel de alta. Quero ter certeza que vocês estão bem de verdade. Samuel tentou falar, mas não conseguiu. Só chorou, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto magro. Marlene cobriu a boca com a mão, também chorando. Eu não sei o que dizer. Não diz nada. Só fica bem até eu voltar. Saí do quarto antes que minha própria emoção me traísse. Antes que eu mudasse de ideia. Antes que eu percebesse que estava fazendo uma burrice enorme. Mas não era burrice. Ou se era o tipo de burrice que Célia aprovaria. O tipo de burrice que faz a gente humano. A Scania me esperava no estacionamento, fiel como um cachorro velho. Subi na cabine. Cheiro familiar de óleo e couro. Lugar seguro. Refúgio. Liguei o motor. O ronco encheu o silêncio. Olhei pelo retrovisor. O hospital ficando para trás. Samuel e Marlene lá dentro. Duas vidas que tinham cruzado a minha por acaso. Ou não por acaso. Talvez nada seja por acaso. Talvez a gente só encontre quem precisa encontrar quando precisa encontrar. A estrada se abriu à frente. Asfalto liso, céu claro, sol nascendo no horizonte. Engatei a primeira e saí. Mas dessa vez, pela primeira vez em 3 anos, não estava fugindo. Estava indo para poder voltar. Rodei o dia inteiro, sem parar mais do que o necessário. Almoço rápido num restaurante de beira de estrada. Café requentado em posto de gasolina. Cigarro fumado com o caminhão andando. A paisagem mudava lentamente. Goiás ficou para trás. Tocantins entrou. Cerrado. Pasto, gado, céu imenso. Pensei muito durante a viagem. Sobre Célia, sobre a vida que tínhamos, sobre a vida que eu tinha agora, sobre o que significava seguir em frente. Seguir em frente não é esquecer. É carregar com a gente, mas sem deixar o peso nos paralisar. Era isso que Célia tinha tentado me ensinar naquele dia no posto com o menino perdido.
Você pega os outros perdidos, pelos dois. Eu não tinha entendido na época, mas entendia agora. Ela sabia que ia me deixar. Talvez não soubesse quando ou como, mas sabia. E me preparava, me ensinava a ser inteiro sem ela. Que presente mais generoso alguém pode dar? Ensinar a pessoa que ama a viver sem ela. O sol se pôs e a noite caiu. Luzes de Araguaína apareceram no horizonte. Cidade grande, movimentada, cheia de vida. Encontrei o endereço de entrega, um galpão industrial na Zona Sul. Já era quase 8 da noite. O segurança da portaria me olhou com desconfiança. Atrasado, hein? Tive problemas na estrada. O pessoal da carga já foi embora. Vai ter que esperar amanhã cedo para descarregar. Suspirei. Mais atraso, mas não importava mais, não do jeito que importava antes. Tá bom, eu espero. Estacionei o caminhão no pátio, deitei no beliche da cabine. Colchão fino, cobertor velho, travesseiro que cheirava a solidão. Mas não me senti sozinho. Peguei o celular, tinha uma mensagem de Marlene. Seu Mário, o médico disse que o Sam pode ter alta depois de amanhã. Ele tá muito melhor. Obrigada por tudo. Obrigada por voltar. Sorri. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Digitei. Que bom. Vejo vocês amanhã à noite. Apoiei a cabeça no travesseiro. Fechei os olhos. E pela primeira vez em 3 anos, dormi sem sonhar com Célia morrendo. Sonhei com ela viva, rindo, feliz, me dizendo que estava orgulhosa, que eu tinha feito certo, que era hora de viver de novo. Continua no capítulo 8. Continue. Capítulo 8. O peso que a gente escolhe carregar. Descarreguei a carga às 6 da manhã. Foram 2 horas de trabalho pesado, empilhadeira indo e vindo, conferência de nota fiscal, assinatura de documentos. O sol já queimava forte quando terminei. O gerente do depósito, um sujeito magro com óculos de aros finos, me chamou no escritório. Seu patrão ligou ontem, estava nervoso com o atraso. Eu sei, tive um imprevisto. Ele pediu para eu conferir a carga, ver se estava tudo certo. Estava achando que você tinha desviado alguma coisa. Senti a raiva subir. 30 anos trabalhando para a mesma empresa. Nunca atrasei, nunca desviei nada. E na primeira vez que eu preciso de um pouco de compreensão, sou tratado como ladrão. E tava faltando alguma coisa? Não, tava tudo certinho. Até mais organizado que o normal. Ele tirou os óculos, limpou com a camisa. Olha, eu não sei o que aconteceu com você na estrada. E não é da minha conta. Mas eu trabalho com caminhoneiro faz 20 anos. Sei quando um cara é sério. Você é sério. Assenti, a raiva esvaziando um pouco. Obrigado. Boa viagem de volta. Saí do depósito. O calor de Araguaína era diferente do calor de Goiás. Mais úmido, mais pesado. Grudava na pele. Liguei para o patrão. Tocou 4 vezes antes dele atender. Mário, seu Geraldo, descarreguei. Tá tudo certo. Recebi a confirmação. 2 horas atrás. Silêncio pesado do outro lado. Olha, Mário, você é um bom funcionário. Sempre foi. Mas esse atraso causou problema. O cliente reclamou. Quase perdemos o contrato. Eu sei, eu peço desculpa, mas foi necessário. Necessário? O que pode ser tão necessário que você arriscaria seu emprego? A pergunta ficou suspensa. Eu podia mentir, inventar uma desculpa técnica, problema mecânico, acidente na pista, qualquer coisa. Mas não menti. Salvei a vida de 2 pessoas. Um rapaz que ia se matar, a mãe dele. Eu não podia deixar eles. Mais silêncio, longo, desconfortável. Seu Geraldo? Tô aqui. A voz dele tinha mudado, mais baixa, mais humana. Você salvou mesmo? De verdade? Salvei. O rapaz estava em surto psicótico. Ia se jogar na frente de um caminhão. Eu peguei ele, levei para o hospital. Ouvi ele respirar fundo do outro lado. Meu irmão tinha esquizofrenia. Matou ele mesmo faz 10 anos. Ninguém estava lá para segurar ele quando ele precisou.
Não esperava isso. Não sabia o que dizer. Eu sinto muito. Você fez o certo, Mário. Entende? Você fez o certo. E se eu te punir por isso, que tipo de homem eu sou? A voz dele falhou um pouco. Volta quando puder. Tem outra carga esperando em Goiânia para Belém. Mas não tem pressa. Resolve o que você precisa resolver aí. Obrigado, seu Geraldo. De verdade. De nada. E Mário, obrigado por ter parado. Por ter sido o que ninguém foi pro meu irmão. Ele desligou. Fiquei ali parado, segurando o celular, processando. O mundo era estranho às vezes, cheio de conexões invisíveis, dores que se espelhavam. Pessoas se salvando através de outras pessoas. Subi no caminhão. Precisava comer alguma coisa, abastecer, começar o caminho de volta. Mas primeiro liguei para Marlene. Ela atendeu no segundo toque. Seu Mário? Oi, Marlene. Como vocês estão? Bem, o Sam acordou com apetite hoje. Comeu tudo do café. Até repetiu. A alegria na voz dela era palpável. Os médicos estão muito satisfeitos. Disseram que a medicação está funcionando muito bem. Que ótimo. Fico feliz. E o senhor? Conseguiu fazer a entrega? Consegui, tá tudo certo. Tô voltando agora. Mesmo? O senhor vai voltar mesmo? A surpresa na voz dela me partiu um pouco, como se fosse inacreditável que alguém voltasse, que alguém cumprisse a palavra. Vou, prometi, não prometi, prometeu, mas eu achei que o senhor podia ter mudado de ideia, que talvez tivesse percebido que a gente não vale a pena. Marlene, escuta bem o que eu vou falar. Vocês valem a pena. Você e o Samuel. Valem muito a pena. Ela soluçou do outro lado. Desculpa, é que faz tanto tempo que ninguém fica, sabe? Todo mundo vai embora. Sempre. A família, os amigos, os namorados que eu tentei ter. Quando viram que o Sam é doente, que dá trabalho, que não é fácil, todos foram embora. Eu não vou embora. Promete? A pergunta era de criança, vulnerável, desesperada. Prometo. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Quando o senhor chega? Se eu sair agora, chego umas 8 da noite, mas posso atrasar. Depende da estrada. Tá bom, a gente espera. Não precisa esperar acordado. Descansa. Amanhã eu passo no hospital. Não, eu quero te ver. O Sam também. A gente espera. Sorri. Tá bom, até mais tarde então. Até mais tarde, seu Mário. Dirige com cuidado. Desliguei. Guardei o celular. Liguei o motor. A estrada me chamava de novo, mas dessa vez era diferente. Não era fuga, era retorno, era escolha. Rodei tranquilo, sem pressa, parando quando cansava, comendo direito, prestando atenção na estrada de um jeito que não fazia há tempos. Reparei em coisas que normalmente ignorava. Um casal de seriemas atravessando a pista. Um pôr do sol cor de laranja-sangue. Uma placa velha anunciando cidade pequena. Porangatu, 50 quilômetros. Porangatu, a cidade de Marlene e Samuel. Sem pensar muito, peguei o desvio. Não tinha razão específica. Curiosidade, talvez. Querer entender de onde eles vinham. Ver o lugar que tinha moldado aquelas vidas. A cidade era pequena, menor do que eu imaginava. Ruas de paralelepípedo, casas simples, comércio modesto. Igreja na praça principal, algumas crianças jogando bola descalças. Parei num posto, abastecer e perguntar. O frentista era jovem, boné virado para trás, sorriso fácil. Boa tarde, chefe, vai completar? Completa. E queria perguntar uma coisa. Você conhece uma Marlene Ferreira? Mora aqui na cidade. Ele parou pensando. Marlene. Aqui trabalha de faxineira, magra, cabelo curto? Isso mesmo. Conheço de vista. Mora lá perto do cemitério. Casinha pequena pintada de azul. Ou era azul. Tá meio descascada agora. Obrigado. Enquanto o tanque enchia, peguei o celular. Procurei o endereço que Marlene tinha me dado quando preenchemos a ficha do hospital. Rua Santos Dumont, 247. Não era longe. 3, 4 quarteirões. Fui.
A casa era como o frentista tinha descrito. Pequena, azul desbotado, muro baixo com pintura descascando, portão de ferro enferrujado. Estacionei o caminhão na rua, bloqueando metade dela, mas a rua era vazia, não importava. Desci. Fiquei parado em frente ao portão, sem saber bem por que tinha vindo. O quintal era limpo, mas simples. Nenhuma planta, só terra batida. Uma cadeira de plástico quebrada encostada na parede. Varal com 2 peças de roupa esquecidas, já secas. A porta da frente tinha um cadeado, mas dava para ver por uma fresta na janela. Sala pequena. Sofá velho. Televisão antiga. Tudo limpo, organizado, mas pobre. Aquele tipo de pobreza digna que luta para manter as aparências, mas que todo mundo reconhece. Imaginei Marlene ali, voltando do trabalho cansada, cozinhando com o pouco que tinha, cuidando de Samuel nos dias ruins, sozinha, sempre sozinha, e Samuel crescendo naquela casa, vendo a mãe trabalhar até o osso, carregando a culpa de ser doente, de ser peso, de ser problema. Meu peito apertou, voltei para o caminhão. Peguei papel e caneta que sempre carrego no porta-luvas. Escrevi: Marlene, passei aqui, só queria ver onde vocês moravam. Quando o Sam tiver alta, vou ajudar com o que precisarem. Reforma da casa, se precisar. Móveis novos, qualquer coisa. Não é caridade, é ajuda, tem diferença. Mário. Dobrei o papel, passei por baixo do portão, enfiei na fresta da porta. Voltei para o caminhão e segui viagem. Cheguei em Séries às 8h30 da noite. A cidade estava calma. Luzes acesas nas casas, gente jantando, vida acontecendo. Fui direto para o hospital. Marlene estava sentada no banco de sempre, embaixo da árvore. Quando me viu, levantou num pulo, correu até mim, me abraçou forte. Você voltou mesmo. Falei que voltava. Ela se afastou, limpando lágrimas. O Sam tá dentro, quer ver ele? Quero. Subimos juntos. Pelos corredores conhecidos agora, até o quarto que tinha virado familiar. Samuel estava sentado na cama vestido com roupa normal, não mais o avental hospitalar. Calça jeans, camiseta branca simples, cabelo penteado. Parecia outra pessoa. Parecia vivo. Seu Mário, ele sorriu, um sorriso largo, verdadeiro. O senhor voltou. Voltei. Olha você, tá com cara de quem tá melhor. Tô muito melhor. As vozes ainda estão aí, mas bem baixinhas. Eu consigo ignorar. Consigo pensar direito. Sentei na cadeira. Marlene ficou em pé, perto do filho, a mão no ombro dele. O médico disse que amanhã eu posso ir para casa. Samuel continuou. Com a medicação certa, acompanhamento semanal no começo, eu vou ficar bem. Vai sim, tenho certeza. Ele olhou para mim, sério agora. Eu queria te agradecer. De novo, eu sei que já agradeci, mas eu preciso que você saiba. Você me salvou, não só de morrer, mas de desistir, de achar que não tinha jeito. Sempre tem jeito, Samuel, sempre. Ele assentiu, os olhos brilhando. Eu vou melhorar, prometo, não só pela minha mãe, mas por mim e por você também, para mostrar que você não salvou alguém que não valia a pena. Você sempre valeu a pena. Marlene limpou as lágrimas. Tentou falar, mas não conseguiu. Apenas segurou minha mão e apertou. Ficamos ali conversando. Sobre o tratamento, sobre os planos, sobre a vida que esperava do outro lado daquelas paredes brancas. E pela primeira vez em 3 anos eu senti que a vida tinha sentido de novo. Não o mesmo sentido de antes, não a mesma forma, mas sentido. Célia não estava mais aqui. Nunca mais estaria, mas o amor que ela me ensinou ainda estava. A bondade que ela me mostrou ainda vivia. E agora era minha vez de passar adiante, de pegar os perdidos. Pelos dois, por ela e por mim. Por todos nós que um dia fomos salvos por alguém que parou quando não precisava, que ficou quando poderia ter ido, que escolheu amar quando seria mais fácil seguir indiferente. Saí do hospital tarde da noite. Marlene e Samuel iam dormir. Amanhã seria dia de alta, de recomeço. Voltei para o caminhão, subi na cabine, o cheiro familiar de casa.
Antes de ligar o motor, olhei para o céu. Estrelas infinitas piscando no preto absoluto. Obrigado, falei baixinho. Para Célia, para Deus, para o universo. Obrigado por me fazer parar, por me fazer ficar, por me ensinar que a gente não morre quando perde alguém. A gente só precisa aprender a viver diferente. O vento soprou suave, e eu jurei que ouvi naquele sopro a risada de Célia. Leve, feliz, me dizendo que estava tudo bem, que eu tinha feito certo, que ela sempre estaria comigo, não como peso, mas como luz. Liguei o motor. O ronco encheu a noite. A estrada se abria à frente, infinita, cheia de possibilidades. E eu, Mário Andrade dos Santos, 52 anos, viúvo, caminhoneiro, dirigia em frente. Não mais fugindo da dor, mas carregando ela junto com a esperança. Porque a vida é isso, é carregar, é seguir. É escolher todos os dias ser um pouco melhor do que éramos ontem. É ver alguém na beira do penhasco e estender a mão. É ficar quando seria mais fácil ir. É acreditar que ninguém é perdido demais para ser encontrado. E que às vezes, salvando os outros, a gente se salva também. Fim. No retrovisor, as luzes do hospital diminuíam. Mas dentro do peito, algo crescia. Algo quente, vivo, esperança. E pela primeira vez em 3 anos, Mário sorriu de verdade. A estrada chamava. E ele respondia. Não mais sozinho. Nunca mais verdadeiramente sozinho. Porque uma vez que você escolhe carregar alguém, eles ficam com você. No coração, na memória, na razão de acordar todo dia e tentar de novo. Célia tinha ensinado isso. Samuel e Marlene tinham lembrado. E Mário finalmente tinha aprendido que o luto não é o fim do amor, é só amor continuando de um jeito diferente, e que seguir em frente não é esquecer, é honrar, é viver, é ser, é escolher na beira do abismo estender a mão, sempre.